tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é Marta Wish, e a gente que gosta de falar de energias, de estrelas, né? E falando em energia, estrelas, né? A gente já tem o novo Papa, agora que a gente sabe que é um Papa americano. Seja bem-vindo a esse novo Papa, né? Que traga muitas bênçãos aí para a humanidade. E falando de bênçãos, lembrando que hoje, nesse fim de semana, a gente tem o Dia das Mães, né? Aquele segundo domingo de maio, que normalmente é tão esperado pelas mamães, né? Às vezes tem gente que as mães pedem para que seja um dia onde elas não precisa fazer a cozinha, né? Dar uma folguinha para elas, ou é aquele momento, né, de receber os presentinhos dos filhos, mas principalmente é um momento de celebrar essa questão que é um ponto, às vezes, muito desafiante na vida das mulheres, né? Que é o papel materno. Então, algumas mulheres, principalmente nos dias de hoje, elas ocupam muitos papéis nesse período, né? Então, é o papel da profissional, é o papel de esposa, é o papel de si mesma, é o papel de filha, né? Com papel de mãe. E são muitas caixinhas, né? Num período onde é muito exigido delas. Então, é interessante nesse momento que você tenha essa oportunidade de poder olhar para isso, né? E também poder ter um dia para ser olhado, para ser visto, para ser reconhecido também, né? Os esforços, né? O trabalho e tudo que envolve todo esse universo, né? Das mães, né? Então, aproveitando para que ter esse Dia das Mães seja algo muito importante, nós temos nos dragões a energia da Dragon Mother, a dragona mãe, que fala de nutrição. E ela conecta você com a energia acolhedora da Mãe Terra. E aí, lembrando que é interessante que o dia da Mãe Terra é dia 22 de abril, né? E logo depois é o Dia das Mães. Então tem uma conexão aí entre as mães. E você pode ajudar a aceitar, perdoar ou resolver algo com a sua mãe. Então, se para você hoje você está com alguma questão aí com a sua mãe, ou se você tem uma questão de ser mãe, né? Eu falo que em atendimento, quando a gente atende as pessoas, muitas questões vêm por medo, né? Porque a gente sabe que muitos traumas vêm, né, dessa questão da primeira infância. Muitas mulheres se sentem muito inseguras na questão da maternidade, né? Como é desafiador você... Ai, Marta, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Será que meu filho vai ficar assim? Vai ficar assado, né? Como é que fica esse trauma? Então, eu sempre falo para as mães que, olha, é aquela história do geral que a gente sempre fala. Você vai oferecer o que você puder dar. O que você não puder dar, essa criança vai ter que aprender a buscar, né? Mas sempre oferecendo aquilo com muito amor, com muito carinho, né? Com muito respeito. É muito interessante esse processo, né? Porque, querendo ou não, a mãe para a criança é todo o universo dessa criança até pelo menos aos 7 a 10 anos aí, né? Então, eu sempre falo que para as mulheres, se você quer saber como que é ser o universo de alguém, vira mãe, né? Porque essa criança, ela orbita a mãe por muito tempo, até ela realmente conseguir dar conta e saber que ela consegue fazer tudo sozinha, né? Tem autonomia e consegue realmente dar conta da vida. Então, é um aspecto muito desafiador e para muitas mães ali do passado... às vezes elas só tinham o que era passado para elas, né? Que era a questão mais de sobrevivência, né? As questões emocionais, psíquicas já não eram tão falados ou tão reconhecidos assim, né? Então, existe às vezes um gap entre as gerações, mas é aquela história, a gente está tentando melhorar cada vez mais, então a gente espera que realmente venham pessoas aí que possam ser cada vez melhores e trazer seres cada vez melhores aqui para a Terra, né? Porque uma coisa muito bacana é essa capacidade mesmo, né, de gerar e criar uma vida. Isso é muito
mágico, né, nessa parte, porque a vida ela é muito preciosa, né? E aí, para todas as mães desse fim de semana, a gente manda a energia de Dragon Heart, que exatamente eu falei, né? Ser mãe é uma questão também de coragem. Então, ela fala sobre acender a chama da bravura no coração, para que você tenha apoio e consiga seguir sem medo, né? Então, todas as mãezinhas aí, para que vocês consigam seguir sem medo, apesar às vezes das inseguranças, dos sentimentos, né? Então, e às vezes também se você precisar, porque é natural, às vezes ter insegurança, não está muito bem, né? Ter às vezes um processo de depressão, procurar apoio, procurar ajuda médica, procurar ajuda psicológica, né? E isso é sempre importante porque a tua saúde mental vai também ser a saúde mental dessa criança, né? Então, quando você sente que você precisa de ajuda, peça ajuda, sabe? Porque às vezes, principalmente nas mães, né, que é muito depositado muitas expectativas, de você entender que você não precisa responder a todas as expectativas das pessoas. Você pode ter problemas, você pode não conseguir dar conta. E tá tudo bem, né? Procure ajuda, procure um grupo de apoio, procure um grupo que realmente sinta esse apoio para você e que você consiga olhar para isso com carinho, né, com respeito, com bastante amor. E aí, de energias dos mestres, vem a Mãe Kuan Yin. Mãe Kuan Yin é uma mãe bem interessante porque ela fala sobre acercar o próximo com o amor, né? Mãe Kuan Yin também é uma mestra ascensionada do 7º raio, e ela vem falando sobre esses aspectos de cura com a nossa mãe. Então, como que eu me libero aquela minha mãe que eu crio na cabeça, né? A gente cria muitas expectativas sobre as pessoas na nossa mente. E às vezes essas pessoas não correspondem àquilo que a gente gostaria. E muitas vezes a gente se trava nisso. E aí, com a dificuldade de aceitar as coisas como são, a gente não caminha, não desabrocha, né? Não vai para frente. Então, a Mãe Kuan Yin, ela vindo para você, né? Às vezes mãe também, que tem um filho que você tem uma dificuldade, que é mais difícil lidar com ele, de aprender a sair dessa expectativa e aceitar mais ele como ele é, aceitar mais como as coisas são, o aprendizado que tem entre vocês dois de conviver juntos, né? Então, Mãe Kuan Yin, ela fala sobre esse aspecto de cura, né, de aceitação, que não é fácil, porque normalmente, né, nos aspectos kármicos, na família é onde se gesta, né, esses aprendizados. Então, dificilmente é dentro da família que a gente acaba tendo que lidar com os maiores desafios de karmas, né? Então, pode ser entre pai e mãe e filho, marido e esposa, né? As relações familiares, elas, principalmente quando você vê na astrologia, elas sempre são uma grande carga, né, de ancestralidade na casa 4 ali, né? Então, quando a gente trabalha essa casa 4, a energia da lua, sempre tem a ver com mãe e tem a ver com essa carga que a gente carrega, que ao longo da vida o desafio é liberar e soltar, né? Então, como eu libero e solto para ter uma nova possibilidade, para ter, para conseguir realizar meus caminhos, né? Senão, igual da Lua, a gente fica orbitando exatamente no mesmo problema, enquanto aquele problema não é curado, não é solucionado, né? Então, é importante a gente olhar para isso com carinho. E aí, para que vocês tenham um fim de semana muito bom, que vocês consigam, de alguma forma, ter essa gratidão, porque pode ser qualquer tipo de problema, ou qualquer situação que você possa ter tido, mas dar a vida é algo muito valioso, então você ter a sua vida é algo muito valioso. E o restante aí é o desafio da gente ir curando com calma, né, com paciência e com bastante alegria. Então, Mother Dragon apoiando todas as mãezinhas nesse fim de semana, para que vocês tenham um fim de semana muito positivo aí com a sua família, com seus filhos e trazendo, né, essa possibilidade de cura que vocês estão podendo ter nessa encarnação. Também nesse fim de semana, do dia 11 para o dia 12,
a Lua vai estar entrando em Escorpião. Essa Lua entrando em Escorpião, a gente vai ter a energia que é uma das luas mais fortes, né, do ano, que é a Lua cheia em Escorpião, que é a Lua de Vesak, né? A Lua de Vesak, ela marca também a ascensão de Buda, né? Quando o Buda ele tem o seu processo de iluminação e assim ele consegue abrir um caminho e uma dimensão para que toda a humanidade de alguma forma também possa encontrar esse caminho de iluminação, de cura, de transmutação. E se você sentir que essa energia, né, de Vesak é para você, também você pode trabalhar com os cristais, com uma oração, pedindo para que toda essa força do Vesak possa apoiar você, porque o Vesak ele vai estar muito próximo ao Dia das Mães, né? Então, possa apoiar você também nesse aspecto familiar, nos aspectos ligados a situações onde você tem dificuldades ainda com a sua família, ou você está com dificuldades em construir a sua família, né? Às vezes, dificuldade de encontrar alguém que queira construir família, ou dificuldade de trazer bebês, né? Então, é uma lua muito especial. E aí eu vejo como tem essa conexão com o Dia das Mães, principalmente voltado para a família e para os aspectos que a gente carrega ancestrais, que está na hora de limpar e liberar. Então, é uma lua muito profunda, de muita transformação e que vai trazer para a gente aí uma grande transformação. Já está trazendo, né? Então, você vê na humanidade como todas as mudanças estão vindo de uma forma muito rápida e muito transformadora, né? No dia 11, às 11 da noite, a gente vai estar fazendo o ritual de Vesak no Instagram da Hathor. Então, é Hathor com H, _ Spaco. E também talvez eu vou pôr no YouTube, né? E daí no YouTube é o Spaco Hathor, tudo junto. Eu vou estar transmitindo tanto no Instagram e no YouTube o ritual de Vesak. Mas basicamente qualquer ritual é aquele momento que você para se conectar com as energias cósmicas, com as energias estelares, com as consciências que estão ligadas, né, a esse processo. E nesse caso seria a consciência búdica. Quando eu trabalho com a minha consciência búdica, eu trabalho com o meu corpo búdico e na construção de um corpo avatar, né? Então, a gente vai falar tudo isso na live, mas basicamente a gente vai trabalhar mais próximo ao nosso corpo avatar e também a nossa consciência mais búdica, que é a consciência mais sutil, mais conectada ali junto aos mestres, né? E todos eles se encontram ali no Nepal, né? Nos Himalaias, existe uma planície onde todos os mestres ascensos se encontram ali e teoricamente a gente vai para lá em desdobramento, né? Então é um ritual bem bacana. E os rituais eles ajudam a marcar para a gente esse aspecto de mudança e transformação. Então é como se de alguma forma eu colocasse para mim que certa situação ou certo problema que eu tenho vivido, e aí a gente fala de ancestralidade, né, questões com a mãe, então que eu possa limpar esses aspectos de ancestralidade ou aspectos que eu tenho vivido de uma forma contínua em relação à minha família, às minhas situações familiares, que você pode ajudar a limpar todos esses processos, transformar através dessas frequências, porque é um momento muito forte. Em alguns lugares também disseram que a gente vai ter um portal de fótons a partir do dia 12, então você vê, né, é o Vesak, nessa energia lunar de Escorpião muito transformadora, nesse portal de fótons aí que está sentindo. Então, esse fim de semana exclusivamente está com uma potência de transformação muito grande. Então, se eu fosse você, eu aproveitava esse momento para fazer pelo menos ali um pedido, né, me conectar com a energia de Buda, entender como que é essa transformação, porque Buda não é um só, né? Quanto mais você se ascensiona e trabalha os aspectos que chamam de imortalidade, você é capaz de se tornar um Buda. Então, como que você consegue trabalhar esse corpo búdico, né, que é o avatárico, e aí
trazendo mais para você, mais sabedoria da sua sabedoria, né? E aí tudo isso vai estar ali no dia 11, então tem uma ponte de energia muito grande e que depois se deságua lá em novembro, lá perto do 11 do 11 também, que aí é o Sol em Escorpião e a Lua cheia de Touro, né? Então agora a gente tem o Sol em Touro e a Lua cheia em Escorpião. Depois, quando a gente tiver o Sol em Escorpião e a Lua cheia de Touro, a gente vai ter essa conexão. Então, tudo que a gente fizer aqui agora vai ter uma reverberação ali em novembro, né? Então, temos aí grandes transformações. E aí, aproveitar você para fazer um pedido, para fazer os seus pedidos de mudança, de transformação, de melhoria aí da sua vida. Né? É bem bacana. Então, se vocês quiserem acompanhar, vai ser transmitido vai ser só online, transmitido pelo Instagram e pelo YouTube. Também, se vocês gostam, né, dessas partes, né, trazer aí umas ferramentas para ajudar você a melhorar cada vez mais. Essa semana a gente vai ter no dia 17 e 18 o Reiki Xamânico Estelar, que vai ser ministrado por mim. E depois, no dia 28 e 29 de junho, o trabalho de Arcanjo Miguel com a frequência do arquétipo do anjo cósmico, né, que o Nazareno explica. Então, na verdade, é como se fosse uma egrégora que trabalha nessa frequência e que quando você trabalha com isso e é integrado a essa frequência, você também vai estar trabalhando na frequência de Arcanjo Miguel. É muito legal. É um curso, é uma iniciação, mas também é algo que depois você pode compartilhar e fazer um tratamento com as pessoas com a energia de Arcanjo Miguel, que é muito bacana, assim, ele ajuda a trabalhar principalmente os aspectos de negociação. Às vezes você tem problemas na justiça, né? Tem problemas ali com pessoas, principalmente ligado à ordem divina. É um trabalho espetacular para te ajudar nesse sentido. Então, em junho, 28 e 29, vai ser o trabalho da Ordem de Micael. E aí o Nazareno que vai estar trazendo. O Nazareno, ele vem lá de Porto Alegre para fazer esse trabalho com a gente. É um trabalho muito legal, que a gente também vai falando, né, nesse período. Mas se vocês quiserem saber mais, manda um WhatsApp para a gente no 11 96767 4841. 11 96767 4841. Lá a Geisa vai estar explicando todas as informações para você sobre atendimento, sobre os cursos que vai ter. E hoje também a gente vai ter o Ritual da Prosperidade. Então, se você quiser participar online, ainda tem vaga. E aí a gente vai estar trabalhando nessa frequência com os dragões, com os elementais, para a gente co-criar um mundo melhor. E um mundo melhor também encaixa eu melhor nesse mundo, né? Então, o trabalho dos dragões, ele é muito legal, exatamente porque ele entende que o mundo, para que eu fique melhor, o mundo também precisa melhorar. E aí, co-criando junto com as pessoas e com os elementais, nós criamos também um mundo melhor, não só para os seres humanos, mas para todos os seres que estão, né, vivos e fazem parte aqui do planeta. Então, de uma certa forma, a energia, quando vai para toda essa egrégora e para toda essa transformação, ela se realiza muito mais fácil, muito mais rápido. Então, manda um WhatsApp para a gente lá para vocês saberem mais informações. E agora, então, a gente vai mandando essa energia de Mother Dragon, a energia de Dragon Heart, né, de coragem para essas mãezinhas, e de Mãe Kuan Yin para ajudar você nessas questões ligadas à maternidade, ao medo da maternidade, ou algumas questões que você pode estar carregando ainda de medos. E aí a gente está mandando a energia de Mãe Kuan Yin para poder apoiar você nessa transmutação, tá bom? Então vamos lá.
E aí quando a gente vai vibrando a energia do cristal, o cristal ele é capaz de trazer as frequências então dessas consciências, né? Então a Mother Dragon, o Dragon Heart, a Kuan-Yin, e transportar através das frequências vibracionais do som. E aí você está recebendo de alguma forma esse banho de som e de energia para que o seu fim de semana seja maravilhoso, para que seja amoroso, tranquilo, pacífico, né? E que possa ser um dia aí para que vocês se encontrem, que as famílias se encontrem, né? E principalmente para que exista esse processo de cura e transformação, às vezes muito necessária em muitos aspectos aí para bastante gente, né? Então, lembrando que também, né, junto com o Dia das Mães, também vem próximo o Dia do Vesak. Aproveita para essa lua de Escorpião ser uma lua de transformação para você, né? Algo que você queira transformar profundamente. Falar, olha, eu quero que realmente tal situação, que é um padrão repetitivo da minha família, né? Às vezes de questões de escassez, questões de perdas, lutos, né? Então é um momento de realmente trabalhar esses sentimentos, trabalhar essas emoções, para que cada vez mais abra os caminhos para todos nós, porque eu acredito, né, desde sempre, quando eu era criança, eu falava assim, olha, eu sei que a gente veio para restaurar muita coisa, para ajustar muita coisa, mas eu acredito no fundo do meu coração que a gente tenha vindo para cá para ser feliz. É claro que a construção da felicidade, ela não é algo que venha tão rápido, ou, né, toda hora a gente tem que estar feliz, não é isso. Mas a gente sempre busca para a gente o que é melhor, né? Cada coisa ela pode se tornar um aspecto de aprendizado, mas principalmente que a gente consiga ter escolhas onde nessas escolhas nos fazem pessoas melhores, pessoas mais amorosas, pessoas mais compassivas, mais fraternas, né? Que eu acredito que isso seria para um novo milênio algo que precisa ser construído e considerado, né, nas próximas gerações. Então, de alguma forma, que a gente consiga trazer toda essa amorosidade, toda essa compassividade, e que é aquela história, o primeiro amor sempre é dentro da família, né, com a nossa mãe, com as pessoas que a gente está mais próximo, e aí a gente aprende a lidar ou com as frustrações, né, ou com a falta de amor, ou com o amor e todo esse aspecto, né, de afeto, de carinho, de criar laços para que a gente possa construir, né, um ser melhor daqui para frente. Então, que a energia da Mother Dragon apoie vocês, né, nesse fim de semana, mas também em outros momentos que você sentir que você necessita dessa ajuda. E para as mamãezinhas Dragon Heart, né, sejam corajosas, já é um desafio bem grande quando você assume esse lado, né, da maternidade. Então que vocês tenham coragem para dar os próximos passos, para trazer essa transformação para a sua vida e esse apoio que você necessita para chegar ali nos seus objetivos, para você conseguir construir sempre aquilo que você está desejando, né? As coisas boas que você quer construir para você e para sua família. Certo, pessoal? E um grande abraço para todas as mamãezinhas, parabéns para vocês e pela coragem, né? E trazendo muito amor e muita alegria para todo mundo aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.